Mas afinal, qual o jeito certo de regar as suculentas? Uns dizem que tem que regar mais, outros dizem que tem que regar menos. Essa é uma dúvida constante aí no mundo das suculentas e dos cactos. E principalmente para quem está iniciando. Então nesse vídeo hoje vamos ver se realmente é a rega o problema, se tu está regando de mais ou de menos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E daqui a pouquinho a gente vai fazer uma experiência para ver se o teu problema realmente é a rega ou não. E algumas suculentas são mais fáceis de identificar quando estão com falta de água, que é o exemplo dessa palmeira aqui. As folhas começam a ficar murchas, ela começa a ficar toda molenga, gente. Se ela ficar com muita falta de água, o caule dela chega a tombar para o lado, assim, de tão molengo que fica com a falta da água. E em alguns vasos, principalmente para quem está iniciando aí no cultivo, fica difícil de saber se está precisando de rega ou não, que é o caso desse vaso cortado aqui, ó. Ele não tem nenhuma abertura que tu consiga enxergar o substrato, tá cheinho, ó, do Anacampseros aqui, então fica mais complicado, né? Claro que para quem já cultiva, olha aqui para a plantinha, já vê que tá faltando água aqui, né? Folhinha meio murchinha, encolhidinha. Outra coisa que dificulta tu saber se tá precisando de água ou não são as pedrinhas sobre o substrato. Essas também, né? Tu não consegue enxergar, então, mas aqui tu pode usar um palito ou o dedo, gente. É só arredar as pedrinhas que tu vai conseguir chegar até o substrato. E eu já peguei alguns apetrechos aqui para fazer uma experiência. Para te saber aí que nem sempre o problema é a água. A gente às vezes mata a planta por água demais, lá no início quando a gente está cultivando, né? Por água de menos, e eu acredito que a maioria das vezes é por água de menos, tá? Mas a notícia boa é que com o tempo de cultivo tu acaba aprendendo e perdendo o medo de regar tuas plantas. E também sabendo que algumas gostam de mais água e outras de menos. No caso do rabo de porco aqui, ó, parafuso pendente, como se chama também. Esse aqui gosta de mais água e também é fácil de identificar quando ele está com falta da água. Ele fica murchinho, torcidinho, bem minguadinho, sem vida, gente. Esse aqui eu reguei ele há uns 3 dias atrás, acredito, então ele tá tranquilo, mas já daria para regar novamente. O colar de pérolas é outro exemplo fácil de ver, né, quando tá faltando água e também gosta de um pouco mais de água, viu? Porque senão tu vai ter aquelas bolinhas minguadinhas aqui, gente. Já as agavoides, essas sim, precisam de menos regas. Elas têm as folhas bem gordinhas, isso já serve também para outras suculentas, né, que tem a folha bem gordinha, menos rega, menos água, porque senão elas apodrecem facilmente. Outras suculentas que precisam de menos rega são essas que têm as folhinhas aveludadas, já que elas absorvem a umidade do ar, então menos rega para elas também. E como o Wander falou antes, na maioria das vezes a gente mata as plantas é pela falta de água e não pelo excesso. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Olha esse pobre desse nosso coração emaranhado variegata, gente. Ele tava em um cantinho ali meio escondido e ficou sem rega uns quantos dias, pelo jeito. Ele tá completamente desidratado, olha só. É claro que dá para salvar ele, né? Eu vou regar ele bem regadinho agora e vou botar em um local que eu consiga enxergar ele, porque a gente tem que estar sempre enxergando a suculenta, né? Para ver se ela tá precisando de rega ou não. E já que a Fábio tá com a mangueira na mão, vamos pedir para ela ver como é que ela molha as suculentas. Mostra para nós aí. E eu regando as suculentas é um quadro, gente. É uma, como é que se diz, mano? Uma esguichada na suculenta e outra nos pés. Por isso que eu já tô até de chinelo de dedo aqui, pra poder me molhar. Então, pessoal, aqui, eu vou desligar um pouquinho agora. Aqui a gente rega assim, ó, com a mangueira. É claro que a gente tem o sistema de irrigação aqui, só que no momento, né, o Wander tá consertando uns canos lá, então a gente tá regando elas todas assim, ó, na mangueira. E não adianta tu só, ó, tipo, passar assim e deu.
e já vai para outra parte. Tu tem que regar, que molhe bem o substrato, que escorra a água por baixo do vaso. E aí alguém vai dizer assim, eu reguei que nem a Fábio ali de mangueira e matei tudo afogado, né? Não faço mais isso. Daqui a pouquinho tu vai entender com a nossa experiência aqui por que aconteceu das tuas plantas morrerem afogadas regando desse jeito. Primeiro vamos aprender a regar terrário, mini jardim, e vamos lá no jardim entender por que algumas plantas merecem uma atenção especial na hora da rega. E qualquer folguinha que dá nas gravações aqui, enquanto eu fui procurar uma ferramenta lá, a Fábio já está sentada. Tá soleada do calor, gente. Aqui tá 37 graus hoje, então vocês imaginam, isso que agora ainda deu meio uma amenizada, né? Porque já é mais de tardezinha, mas o abafamento, nossa, como é que tá aí na cidade de vocês? Já me digam aí, gente. Muita gente acha que no sul não faz calor, né? Aqui em Lajeado é medonho. Aqui a gente tem um terrário e um arranjo de suculentas num vidro, tá? Como é que se rega isso aí, gente? Muita gente me pergunta quando a gente monta esse tipo de arranjo. Agora, como regar, já que não tem furos? E tem algo que me deixava bastante irritado e indignado, né? Hoje não deixa mais porque eu tô aprendendo a me controlar, talvez seja isso. Quando eu montava arranjos, o pessoal me dizia assim lá nos comentários, talvez no Face, sei lá, pelo WhatsApp também, isso não dá certo, vai morrer tudo porque não tem furos. E dá certo sim, pessoal. Quanto tempo tem esse arranjo aqui? Há muito tempo. Mas falando em tempo, né, nós ficamos sabendo que tem uma pessoa que comprou com nós que tem uns 6 anos mais ou menos, lá do comecinho. 6 anos, um arranjo em mini jardim, no vidro, sem furo, tá, pessoal? Dá certo sim, só que aí tu vai ter que controlar a rega e é isso que a gente vai aprender agora. E a gente sabendo que não tem furos, lógico que ele jamais vai poder pegar chuva, não vai poder ser regado por quem não tem experiência, pelo menos tem que saber que aqui vai pouquinha água e lá de vez em quando. Por que lá de vez em quando? Um arranjo desses aqui não fica no sol, não pega sol direto, ele não deve de ficar no sol. Então ele vai custar muito mais a secar do que um arranjo que pega sol, né? Outra é porque não tem furo, a gente não vai poder encharcar, vai dar podridão de raiz e vai morrer tuas plantas, né? Eu diria que como regra, assim, ó, uma média a cada 15 dias um pouquinho de água. E eu vou botar essa água agora aqui para vocês verem. E uma ferramenta que eu indico vocês a comprar para quem tem esse tipo de arranjo é essa aqui, ó. Mas também pode ser uma bisnaga daquelas de ketchup, mostarda. Sim, com uma colher, no caso, né? E tu vai e rega direto na plantinha. Ou ali na pedra tu pode fazer, ó. Lembrando que aqui não tem furos. A água que eu coloquei agora vai ficar dias e dias aqui sem eu precisar regar novamente. Mas e esse terrário aqui? Esse sim é um terrário, gente. Fechado, ó. Que lindo que ele tá, né? E vocês estão vendo que nesse terrário eu usei fitônias, mini samambaias, musgos, plantas assim que necessitam um pouco mais de umidade. E eu vou dizer para vocês que ele tem o que? 3 meses, né? Quase 4 meses. Nunca mais foi regado, só no primeiro dia que eu construí. Fechei e não foi mais regado, tá? E uma curiosidade sobre esse terrário aqui que o nosso filho Luan, o filho mais novo, ajudou a gravar o Reels aquele dia, né? Enquanto eu construía, era ele que estava filmando. E ele tem um carinho, uma atenção grande, diferenciada, por esse terrário aqui. Ele não quer que mexa de jeito nenhum, né? A gente abriu, depois de todo esse tempo, esses dias, rapidinho, só para trocar o enfeite ali dentro. Porque o Vander achou um outro ali que ele gostou mais, mas foi só isso. E deixa eu explicar por que não foi mais regado, sendo que tem plantas ali dentro que precisam de água e a gente não está regando mais. Eu nem vou regar agora também. Vocês estão percebendo ali que a tampa pro lado de dentro está pouco suada, ó. Agora até tá pouquinho, porque tem dias que é bastante. E o que acontece aqui? A água que está aqui dentro no solo desse terrário evapora, sobe para a tampa e pinga novamente. Como se fosse uma chuvinha. Como se fosse o efeito da chuva. É um ecossistema ali dentro acontecendo. Por isso que não precisa abrir, não precisa regar. Só ficar de olho para uma certa manutenção, caso precise. Ele tá lindo, lindo. Quanto tempo ele vai durar, a gente não sabe, né? Mas é uma experiência que a gente fez, né? E viu que dá certo com essas plantas. E pretendemos fazer mais, né?
E terrários fechados como esse aqui, não se usa cactos e suculentas. Não existe a possibilidade de ter eles aqui dentro por causa dessa umidade. Apodreceria, acredito que em uma semana já não daria mais certo. Existe um mito também que as equivérias não se pode molhar por cima. E aqui no jardim temos muitas equivérias, né? E a própria experiência prática de cultivo nos falou que não, que é mito, que a gente pode regar sim por cima, até porque pega um chuva aqui. E a chuva vem de cima, né? A chuva vem de cima. E 4, 5 dias encarreirado às vezes, né? Às vezes até mais. Então não tem perigo nenhum, tá, pessoal? Pode molhar tranquilamente. Produtores, grandes produtores usam irrigação também por cima. A Fábio mesmo agora lá atrás estava regando de mangueira também por cima. Não precisa levantar a folha para te regar o substrato. Alguns casos que eu vou mostrar agora, vem cá. Como essa aqui, ó, que quando a gente regar por cima, é muito pouca água que vai descer no caule ali, né? Então às vezes a gente acha que regou a planta e não regou nada. Aí Deixa sim. eu só mostrar aqui, ó, Wanner, que ela tá bem clarinha aqui porque tu tirou uma muda dali, né? Eu tirei um broto que tava aqui. Sim, aí ela Foi ficou... hoje e manhã até. Ficou bem clarinha ali, parece que tá estiolada, sei lá, mas não. Tirou uma mudinha Isso. dali. Levantamos a folha. Olha lá, ó. E regamos o substrato. Aí eu tenho certeza que ela ganhou água. Mas só por esse motivo, né? Porque senão não pega água suficiente nela. Quando ela fica na chuva, lógico que encharca isso aqui, fica até pesado, né? Porque aí a chuva vai aos pouquinhos. A gente não tem tempo para ficar aqui regando, até porque iria muita água fora aqui, desnecessário, né? Então a gente vem aqui, levanta e molha. Já aquela ali não, aquela ali é tranquilo, ó. A gente rega. E os cactos? Mesma coisa, os cactos aqui ficam também ao tempo, como vocês estão vendo, chove aí dias, a gente rega também agora no verão, quando é necessário, que fica muitos dias sem chover. O que eu recebo de mensagem, nós recebemos aqui de mensagem do pessoal pedindo quantas vezes eu tenho que regar minha suculenta, o meu cacto. Eles querem um número exato, que a gente diga ali, né? Tantos dias por semana. E isso não existe, gente. Tudo depende do clima da região, do local onde está a suculenta ou o cacto, do substrato, que agora a gente já vai lá atrás para falar sobre isso. Mas antes de ir lá atrás, é claro que eu tenho que mostrar uma lindeza aí pra vocês, né? Olha o novo morador aqui do jardim, um gnomo muito lindo. Bem-vindo, ó, tá segurando a plaquinha de bem-vindo. Olha que fofo que ele é, né, gente? Ele veio essa semana aqui pro jardim. Muito bonitinho, né? E na grande maioria das vezes, as tuas plantas podem estar com imunidade baixa, morrendo, né? Tudo por falta de rega, por causa daquele medo de regar que te disseram que suculenta não gosta de água. Suculenta gosta de água sim, ela só não gosta de água parada, pratinho, substrato que encharca, que fica muito tempo molhado, dá podridão de raízes e dá problema sempre, tá? Então, muitas vezes quando tu acha que o problema é rega, é o substrato. Vamos fazer uma experiência aqui agora. Aqui a gente tem um substrato para suculentas e aqui um substrato que a Fábio usa nas samambaias. Vamos encher, eu deixei mais ou menos o mesmo tanto ali, ó. Vou encher de água, tá? Olha o jeito que já enxugou esse aqui. E olha aqui, ó. Com a mesma quantidade de água. Aqui tá bem molhado, como tu deve de fazer, molhar bem tua planta, tá? Bem teu cacto, porém não vai ficar água acumulada. Aqui vai levar muito tempo para secar, gente. Se é numa mesa protegida, onde tu controla a rega, os dois dariam certo para suculentas talvez. Mas e se é na chuva, onde tu não controla a rega? Agora tu imagina esse substrato aqui, exposto lá no jardim, na chuva. Uma semana a tua suculenta ia desazar toda, né? Ia começar uma podridão de raiz, tu nem ia perceber quando tu ia ver as folhas todas caindo e estariam mortas. Então aquilo que eu vinha lá no início do vídeo dizendo,
que o problema talvez não seja a rega, é o substrato. A maioria das vezes quando tu acha que é a água, não é, pessoal, é o substrato que está retendo a água. Então, em vez de tu regar menos, talvez, quem sabe tu melhorar a drenagem do teu substrato. E se na tua região chove bastante também, aí sim, né, mistura materiais como perlita, carvão, casca de arroz, cascalho, deixa esse substrato muito soltinho para que ele seque logo, né? Um substrato como eu lavei a mão, já vou meter a mão na terra de novo. Um substrato como esse aqui, ó, vai custar muito a secar, gente. Em regiões que chove muito, dá problema. Tô lavando a mão de novo para nós ir lá agora molhar uns vasinhos que a Fábio vai mostrar. Vocês lembram dessas conchas aqui? Faz muito tempo, né? Que a gente tem elas, que elas foram montadas. E a gente não rega elas de mangueira, que às vezes até eu passo uma mangueira aqui nelas, mas não dá para regar de mangueira porque não é o suficiente, elas estão muito cheias, nunca mais também foi trocado o substrato, então a água só escorrega aqui por cima, gente. Não molha o suficiente. Então, para regar elas, o ideal é isso que eu vou fazer agora. É mergulhar elas assim, ó, em um balde com água. E aqui é somente água. Lá no começo do vídeo vocês viram eu enchendo o balde, tirando a água da torneira lá. Então não tem nada aqui misturado, é só água pura mesmo. Elas são furadas, tá? Mas essa rega aqui é suficiente. Até vocês vão ver que aqui o colar de rubi, ele tá bem bonito, tá bem gordinho. Não tava faltando ainda água para elas, porque semana passada eu fiz já essa rega aqui nelas, então tá tudo ok. Vou pegar outra ali para regar e depois tem mais um vasinho que eu vou mostrar. E olhem esse vaso aqui que eu comentei lá no início do vídeo que não tinha como saber, né? Porque não tem nenhuma abertura para tu ver o substrato, mas dá para ver que tá precisando de água porque as folhinhas estão bem murchinhas. Esse tipo de vaso também nós mergulhamos dentro da água. Pode até deixar ele lá no fundo, ó, por um tempo também. E esse tipo de banho aí que a Fábio fez ali, que mostrou para vocês, eu não aconselho a fazer em vasos que não tem furos. Eu tenho alguns vasos na coleção que não tem furos ainda, né? Que eu cultivo sem furo, que é o caso dessa Letícia aqui. São mini arranjos que eu gosto de fazer. Uma hora eu vou fazer um vídeo mostrando todos eles, tá? Um conselho que eu já dou para quem está iniciando a nem ter vaso desse tipo. Que todos tenham furos, né? Porque aí tu não vai errar. Não adianta tu acertar no substrato, né? E errar num vaso aí que não tenha furos. Depois que tu pegar a prática, aí sim, aí tu começa a te arriscar, né? Que aí tu já vai saber fazer a rega. Esse tipo de vaso, se eu fizer um banho de imersão, eu vou encharcar demais ele e ele vai custar a secar, porque ele não vai ter onde sair a água. Esse aqui sim eu molho um pouquinho e é o suficiente, tá? E custa fazer essa rega, tá, pessoal? Por isso que essa planta está com raízes aéreas, tá? Por esse motivo, ela sofre uma deficiência hídrica e é uma plantinha assim que eu tô fazendo, não é um estilo bonsai, mas é uma miniatura, um arranjo em miniatura, né? Eu tenho vários ali, cristata, esses dias no Insta eu andei mostrando alguns, uma hora eu vou fazer um vídeo então, mostrando para vocês eles, tá? Tá bonita essa Letícia, né? Sedevéria Letícia. E para deixar bem claro para vocês, essa época aqui no sul a gente está fazendo uma rega de 2 vezes por semana, né? No inverno chega a ficar 20 dias. Ou até mais. Ou até mais entre uma rega e outra. Então é aquela questão de clima que a gente já falou, tá, pessoal? E evita de regar nas horas quentes do dia, tá? Tenta regar à noitinha, bem de manhãzinha ou bem à noitinha. Às vezes até à noite eu faço isso. Eu venho aqui, tenho um tempinho, venho aqui e começo a regar plantas. Acendo a luz ali e faço, né? Mas nas horas quentes do dia é legal tu evitar, tá bom? E agora mudando de assunto, no último vídeo eu mostrei para vocês a anarquia que as galinhas da Fábio estavam fazendo aqui no corredor, ciscando, né? O que ela fez, pessoal? Ivana, vamos lá mostrar. Eu não fiz nada, viu, gente? É que a minha produção aqui aumentou, o que eu posso fazer? Apareceu mais uma galinhazinha aqui, ó. Eram 2, né? Era o Vitienzo e a Clarinha. Agora tem mais uma carijozinha linda que eu já vou mostrar. Mas antes eu já quero agradecer aqui em vídeo, viu? Pra Beth, nossa amiga aqui de pertinho daqui de Cruzeiro. E a Beth deve estar assistindo esse vídeo, né? A Beth essa semana me presenteou com uma galinha, gente. Uma fofura. Vem cá ver. Pior que, olha aqui, a Clarinha já tá aqui, ó. Se eu abrir a porta, ela vai fugir já.
Olha que coisa mais bonitinha, gente, bem carijosinha. Também é dessas pequenininhas, é garnizé que se fala, né? Essas pequenininhas que não crescem. Eu amei muito. E deixamos o substrato, aquele que a gente usou na experiência, exposto ao tempo aqui um pouquinho, enquanto a gente gravava outras cenas. E olha aqui, ó. Esse aqui já começou a secar, gente. E a gente percebe assim que as raízes tranquilamente conseguiriam oxigênio, né? Que esse oxigênio iria circular livremente entre as raízes. Aqui já não, ó. Se é um vaso, por exemplo, que está plantado há tempo, que a tendência é apertar, ele iria custar muito, né? Esse oxigênio não ia conseguir circular muito bem. Só de olhar tu já vê que esse aqui é mais compacto, né? Fica mais fechado. Esse aqui é mais leve, até mesmo molhado, assim. E tá o Wander lavando as mãos de novo. Eu meto o dedo na terra, né? Me sujo. E hoje não caiu nenhuma manga, né? Em nós, que hoje milagre. Não caiu, elas estão grandes agora. Quero saber de vocês aí se ficou alguma dúvida. Questão a rega, tá? Preste atenção no substrato e bora perder o medo de regar. Começa a fazer uma experiência em um ou dois vasinhos, tá? A ideia aqui é te incentivar a aprender com o teu cultivo aí, tá bom? Pega uma dica nossa aqui e começa a fazer aos pouquinhos aí e depois vem contar pra nós a tua experiência aqui nos comentários, tá bom? Vídeo curto, estão gostando? Então a gente começou já a colocar alguns. Depois, os shorts. Contem pra nós aí se estão gostando, tá? Até o próximo vídeo, então, tudo de bom. Lembrando, gente, que aqui nós mostramos somente suculentas, mas tudo isso que a gente mostrou aqui vale para os cactos também, tá bom? Tudo de bom, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.